Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BitHoney. E eu, Vitor Hugo, vou trazer mais um vídeo para vocês. No último vídeo eu acabei falando sobre as 21 regras de Bitcoin do Michael Saylor. No vídeo acabou ficando muito extenso, acabei abordando alguns tópicos, não consegui abordar todos. Então hoje eu vou trazer mais alguns tópicos e vamos ver como decorrer do vídeo, se vai precisar de uma parte 3 ou não. Vamos lá, deixa eu voltar aqui do começo. Quais eram as 21 regras de Michael Saylor sobre Bitcoin? Primeiro, aqueles que entendem compram Bitcoin. Segundo, aqueles que não entendem criticam o Bitcoin. Terceiro, todos são contra o Bitcoin antes de serem a favor. Quarto, você nunca terminará de aprender sobre o Bitcoin. Quinto, o Bitcoin é alimentado pelo caos. Sexto, o Bitcoin é o único jogo do cassino em que todos podemos ganhar. 7. Bitcoin é a única coisa no universo que você pode realmente possuir. 8. Todos recebem o Bitcoin pelo preço que merecem. 9. Só compre Bitcoin com o dinheiro que você não pode perder. 10. Ingressos para escapar da Matrix são precificados em Bitcoin. 11. O conhecimento profundo do Bitcoin é restrito a quem precisa saber. 12. Todos os modelos serão destruídos. 13. A cura para a doença econômica é a pílula laranja. 14. Seja a favor do Bitcoin, não contra o Fiat. 15. Bitcoin é para todos. 16. Aprenda a pensar em Bitcoin. 17. Você não muda o Bitcoin, ele muda você. 18. Olhos de laser protegem você de mentiras infinitas. 19. Respeite o Bitcoin, ou ele fará de você um palhaço. 20. Você não vende seus Bitcoins. 21. Espalhe Bitcoin com amor. No último vídeo eu acabei abordando 5 dos 21 tópicos, que foram aqueles que entendem compram Bitcoin, aqueles que não entendem criticam Bitcoin, todos são contra antes de serem a favor, você nunca terminará de aprender e o Bitcoin é alimentado pelo caos. Hoje eu vou começar a partir do sexto, que é o Bitcoin é o único jogo de cassino que todos podemos ganhar, e vou dando continuidade. Vamos ver como o vídeo vai decorrer e se vou conseguir ou não abordar todos os tópicos. Bitcoin é o único jogo no cassino em que todos podemos ganhar. Bitcoin rompe a lógica predatória dos sistemas tradicionais ao substituir a dinâmica de jogos de soma zero, onde um ganha e o outro perde, por uma estrutura cooperativa e positiva, onde a valorização não depende da exploração de uns sobre os outros. Eis como ele redefine as regras do cassino financeiro. Primeiro, não há casa para tomar vantagem. No cassino tradicional, bancos, bolsas, governos, a casa sempre lucra com taxas, inflação, juros ou manipulação. No Bitcoin, a rede é propriedade coletiva. Não há intermediários extraindo o valor das transações ou controlando a oferta monetária. Exemplo, enquanto bancos centrais diluem poupanças via inflação, o código do Bitcoin protege os detentores da depreciação artificial. Então vamos lá. Na regra 6, onde o Saylor fala de jogo de soma zero, seria basicamente para um ganhar ou tem de perder. O sistema financeiro hoje baseia-se em inflação. O crescimento da inflação é exponencial e ela afeta a vida de todos que usam e constroem riqueza à base daquela moeda. O que é inflação? Inflação basicamente é a expansão da base monetária, que significa que é a impressão de dinheiro. O governo imprime mais dinheiro, fazendo diluir o seu poder de compra. Para um ganhar, outro tem de perder. Para ele ganhar, ele tem de imprimir mais dinheiro, fazendo com que ele consiga comprar mais coisas, abusando do seu poder de criar moeda, fazendo com que outros percam. Ele gerando mais moeda, ele vai diluir o poder de compra de todas as pessoas que guardaram aquela moeda, destruindo toda a riqueza que os outros acumularam. Além de inflação, você tem controle de oferta monetária. Quem tem o poder na máquina pública controla quanto dinheiro sai, quanto dinheiro entra e qual vai ser a política. Você não tem a liberdade de contribuir, mudar ou votar. Mesmo que você vote para alguma mudança, seja um período de eleição, seu voto
muito dificilmente vai conseguir realmente mudar a eleição. O Bitcoin surge como essa nova oportunidade, essa nova proposta. Ele é um sistema de código aberto, open source. Todas as regras do Bitcoin já foram pré-estabelecidas desde seu primeiro bloco, seu bloco Gênese. E desde a sua criação até hoje, ele se manteve imutável. As únicas mudanças que teve foi melhoras na capacidade do Bitcoin, foram criação de satoshis e algumas contribuições de segunda camada. Tudo isso que foram coisas que melhoraram o sistema, não que destruíram. Não que para essas criações outras pessoas tiveram de perder. Todos os jogadores são donos do jogo. Participar do Bitcoin é aposentar contra outros, mas alinhar-se a uma rede compartilhada. Quanto mais usuários aderem, mais valioso o sistema se torna para todos. Um efeito rede. Diferentemente de ações ou moedas fiduciárias, onde ganhos individuais muitas vezes refletem perdas alheias. Analogia: é como se cada pessoa que entrasse no jogo aumentasse o tamanho do tesouro comum, em vez de competir por uma fatia fixa. 3. As regras são imutáveis e transparentes. Em cassinos, as regras podem mudar a qualquer momento. Exemplo, confisco de poupanças, alterações de taxas. No Bitcoin, as regras do protocolo são inflexíveis e públicas. Ninguém pode alterar a emissão de 21 milhões, reverter transações ou privilegiar jogadores específicos. Justiça algorítmica. Um agricultor no Congo e um CEO em Nova York seguem as mesmas regras, algo impossível no sistema atual. Quarto, o prêmio é a liberdade, não apenas lucros. Ganhar Bitcoin não se resume na valorização em dólar, é sobre recuperar soberania, autocustódia, resistência à censura e acesso a um sistema monetário global sem perder permissão. Esses benefícios são compartilháveis sem limitar o acesso dos demais. Impacto coletivo. Quando o dissidente chinês usa Bitcoin para evitar censura, isso não reduz a liberdade de um comerciante brasileiro. Pelo contrário, fortalece a rede para todos. Em países com controle de capitais como China, Argentina, Turquia, Venezuela, o Bitcoin se torna uma arma contra a censura. Permite que você transfira riqueza e valor numa rede descentralizada. Você não tem como impedir alguém que mora nesses países de fazer uma transação. Isso é impossível. Não tem como você censurar ela na rede. Algo que no sistema tradicional financeiro você pode, seja por imposição judicial, seja por algum golpe particular, alguma cassação, seja qual caso for. O Bitcoin se estrutura como uma alternativa anti-censura, anti-controle de capital. E mesmo com tudo isso, mesmo que essas pessoas que acabam sofrendo perseguição, sofrendo censura, ao elas usarem o sistema Bitcoin, não vai diminuir o seu valor, muito pelo contrário, vai validar cada vez mais e todos que utilizam do sistema vão se beneficiar. É um jogo de soma positiva, em vez de um de soma zero. O tempo joga a seu favor, não contra você. Em cassinos, quanto mais você joga, maior a chance de perder. No Bitcoin, o tempo é um aliado. Devido à escassez programada, a desaceleração da emissão halving e a adoção crescente criam uma tendência estrutural de valorização de longo prazo. Desde que a rede permaneça segura, contraste, enquanto moedas fiduciárias perdem valor com o tempo, o Bitcoin transforma o tempo em um recurso escasso e valioso. Foi o que eu falei. Sistemas financeiros como real, dólar, euro, todos eles têm um período de inflação. Bancos centrais inflam o valor da moeda, imprimem mais dinheiro e jogam para todo o sistema, beneficiando aqueles que primeiro recebem. O nome disso se dá efeito Cantillon. As primeiras pessoas que recebem vão ter um poder de compra maior com aquela moeda e vão conseguir se beneficiar, às custas de todas as outras que assim guardaram riqueza naquela moeda. Durante o tempo,
conforme maior for a inflação, menos aquele valor, menos aquela moeda perde sua força, menos ela perde seu valor de compra. Cada vez menos você consegue comprar coisas. Em 94, quando você teve o lançamento do Plano Real, tem um comercial muito famoso que falava basicamente sobre como você fazer um bolo a partir de R$ 1. Você comprava ovos, farinha, leite, açúcar, coisas que hoje é inimaginável com essa mesma moeda. Isso nada mais é do que o poder de compra. O Bitcoin não, ele sofre o efeito contrário. A cada halving, que seria seu ciclo, se dá a cada 4 anos, ele corta na metade a sua produção. Isso garante sua escassez, garante que com o tempo ele vai valer mais. Além da sua escassez, além da sua oferta limitada, ele tem uma demanda crescente, fazendo com que o seu valor exploda cada vez mais, cresça cada vez mais. Sexto, vitórias não exigem derrotas. No sistema tradicional, para alguém ficar rico com imóveis ou ações, outros devem pagar mais caro posteriormente, uma pirâmide de preço. No Bitcoin, a valorização é sustentada por sua utilidade, como bem escasso universal, não por um esquema de transferência de riqueza. Matematicamente, da escassez, se 10 pessoas dividem um Bitcoin, cada uma tem 0,1 Bitcoin. Se 100 pessoas dividem o mesmo Bitcoin, cada uma tem 0,01 Bitcoin. A escassez garante que a fração de cada um preserve valor, independentemente do número de participantes. 7. A única aposta é na humanidade. Bitcoin não é uma aposta contra pessoas, empresas ou países, mas na capacidade humana de cooperar em escala global, sem depender de autoridades centrais. Seu sucesso depende apenas de duas premissas. 1. Pessoas valorizam o Bitcoin, a liberdade e a escassez. 2. A internet continua existindo. Nesse jogo, vencer significa que todos que escolhem participar têm acesso a um sistema mais justo. Conclusão, o Bitcoin é o único jogo em que as regras não mudam para beneficiar os poderosos. Ganhar não requer que os outros percam. O prêmio final é a emancipação do sistema financeiro tradicional, não apenas a acumulação de fichas. Enquanto os cassinos são projetados para drenar recursos, Bitcoin é projetado para preservá-los e destruí-los de formas não predatórias. Por isso, nele, todos podemos ganhar, desde que compreendam que a verdadeira vitória é sair do cassino e entrar em um novo jogo, onde as regras pela primeira vez são justas. A regra 7 das 21 regras de Marco Aurélio. Bitcoin é a única coisa no universo que você pode realmente possuir. Bitcoin redefine radicalmente o conceito de posse, oferecendo algo inédito na história humana. Propriedade absoluta e incontestável. Enquanto quase todo mundo físico ou digital está sujeito a intermediários, leis ou limitações, o Bitcoin é a primeira manifestação de um recurso que você pode controlar, sem concessões. Eis porque ele é único. Propriedade por prova criptográfica, não por permissão. Seus Bitcoins são controlados por uma chave privada, uma sequência matemática que só você conhece. Quem possui a chave possui o ativo. Não há registro em bancos, governos ou cartórios. É como ter um cofre invisível, cujo acesso depende apenas de um segredo que não pode ser forjado ou confiscado sem sua vontade. Contraste: uma casa pode ser tomada por impostos, ouro por confiscos e até dados digitais, como e-mails, são controlados por empresas. Bitcoin é a exceção. 2. Imunidade a intermediários e terceiros. Posse tradicional exige confiar em instituições. Registro de imóveis depende do Estado. Contas bancárias de bancos. No Bitcoin, a posse é autossoberana. Você não aluga o direito de usar seu dinheiro de um terceiro. A rede valida transações, mas não controla quem é o dono do quê. Exemplo prático. Mesmo que o governo congele suas contas bancárias, nada pode impedir você de gastar Bitcoins, quando guardados em uma carteira não custodiada. Terceiro, inconfiscabilidade por design. Para tomar seus bitcoins, alguém precisaria fisicamente torturado para obter sua chave privada e você resistir ou enganar.
digitalmente, quebrar código de criptografia SHA-256, algo computacionalmente impossível. Nenhum outro ativo oferece essa resistência. Ouro pode ser roubado, ações canceladas e até NFTs dependem de plataformas centralizadas para existir. Quarto, escassez absoluta e posse indivisível. Você pode possuir frações exatas de Bitcoin, exemplo 0,021, mas cada satoshi em Bitcoin é tão escasso e imutável quanto um Bitcoin inteiro. Não há diluição, nenhum governo pode imprimir mais para desvalorizar sua fração. Universalidade. Desculpa aí, pessoal, acabei confundindo essa palavra aqui no roteiro. Um satoshi no Brasil vale o mesmo que um satoshi no Japão, sem fronteiras ou arbitragem de autoridade. Quinto, posse em contrapartida. Quando você possui dinheiro em um banco, ele é um IOU, dívida de banco para você. Se o banco quebrar, seu dinheiro pode sumir. Bitcoin não é uma dívida, é um registro direto. Na blockchain, sem risco de contraparte. Ironia moderna, você nunca tem seu dinheiro de verdade, até convertê-lo em Bitcoin ou espécie. E até o papel moeda pode ser invalidado por governos, como o caso da Índia em 2016. No caso de posse de contrapartida, durante a história financeira, vários bancos quebraram, vários bancos faliram. E todos esses bancos que faliram, eles muitas vezes não conseguiram ressentir todo o dinheiro das pessoas. Eles não conseguiram devolver todo o dinheiro das pessoas que depositaram nele. Que garante que o dinheiro que você tem no seu banco não é seu. Ele apenas é uma dívida do banco com você. Ele usa seu dinheiro, ele empresta seu dinheiro para outras pessoas. É como funciona o sistema financeiro. 6. Propriedade atemporal e não perecível. Bens físicos deterioram-se. Ações podem ser extintas e até dados digitais dependem de servidores. Bitcoin existe enquanto a rede existir. A rede é mantida por milhares de nós independentes. Globalmente, sua posse não expira, a menos que você perca suas chaves. Legado. Você pode gravar uma chave privada em aço inoxidável e enterrá-la, transmitindo por séculos como herança incontestável. 7. A única fronteira é o conhecimento. Bitcoin não existe certificados, títulos ou burocracia para possuir. Basta entender como gerar e proteger uma chave privada. É a democratização radical da propriedade. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter algo totalmente seu, independente de status, raça ou nacionalidade. Conclusão: o Bitcoin é a primeira e até agora única forma de propriedade pura, sem asteriscos ou condições. Ela transforma a posse de um conceito legal frágil em uma realidade matemática imutável. Por isso, mais que um ativo, é uma revolução ontológica. Prova que, em um mundo de que intermediários e controles centralizados, ainda é possível ter algo que é verdadeiramente seu. Interessante, né? Então vamos lá para a regra 8. Todos recebem Bitcoin pelo preço que merece. A afirmação todos recebem Bitcoin pelo preço que merece reflete uma combinação de livre-arbítrio, responsabilidade individual e dinâmica de mercados únicos. Não se trata de mérito moral, mas de como cada pessoa interage com o Bitcoin com base em suas escolhas, conhecimento e momento histórico. Eis a essência dessa ideia. Primeiro, o preço é uma função do tempo e da coragem. Adoção precoce versus hesitação. Quem estudou o Bitcoin a fundo e assumiu riscos em seus primórdios, exemplo, comprando a $1 em 2011, foi compensado com preços irrisórios. Quem esperou por segurança ou validação institucional paga mais caro hoje, refletindo a custos de sua cautela. Exemplo, dois irmãos em 2013, um investe $100 em Bitcoin, outro ri e guarda em poupança. Uma década depois, suas escolhas definem quem mereceu o preço que pagou ou deixou de pagar. Segundo, o mercado é um espelho coletivo de ignorância e sabedoria. Preços como consenso
imperfeito, o valor de mercado do Bitcoin é determinado por milhões de decisões diárias, que incluem erros como FOMO, Fear of Missing Out, e análise racionais. Quem compra durante pânico generalizado, exemplo, crise de 2020, paga um preço que outros consideram injusto, mas que reflete sua própria leitura do cenário. Paradoxo da informação. Mesmo com dados públicos, muitos ignoram a escassez de 21 milhões ou a descentralização. Pagam preços altos após ciclos de alta, não por merecimento, mas por ação tardia. As pessoas que se retardam na entrada do mercado Bitcoin vão acabar pagando preços mais altos. A cada ano que se passa, a cada mês que se passa, a cada dia que se passa, a crescente da adoção, da valorização e da validação do sistema Bitcoin aumenta. Quanto mais tempo você esperar, mais caro você vai pagar para entrar nessa festa. Terceiro, ação universal, resultados desiguais. Democracia sem igualdade. Bitcoin está disponível para todos, mas nem todos têm a mesma disciplina para acumular. Alguns vendem por medo da volatilidade, outros seguem acumulando staking sites por anos, independentemente do preço. O resultado é uma distribuição que reflete paciência e convicção, não sorte. Autossabotagem. Quem compra alto e vende baixo paga o preço por decisões impulsivas, enquanto holders de longo prazo são premiados por resistir ao ruído. Quarto, Bitcoin não discrimina, mas expõe vieses. Neutralidade algorítmica. A rede não julga quem você é, mas revela como você age. Um bilionário e um estudante seguem as mesmas regras, mas o preço que pagam depende de quanto entra e como consegue gerenciar suas chaves. Justiça implacável. Se você perder suas chaves ou cair em golpe, o Bitcoin não faz caridade, você paga o preço. Por negligência, assim como a recompensa por autodidatismo e recuo. Interessante, né, essa universal. Mesmo um estudante, mesmo um bilionário, mesmo um brasileiro, mesmo um americano, mesmo um europeu, um africano, um asiático, todos que compram Bitcoin participam do mesmo sistema. Todos seguem as mesmas regras. E todos têm de guardar suas chaves privadas. Se você perder por esquecer, por falta de responsabilidade ou falta de segurança, sofrendo um golpe, você vai perder e nunca mais vai reivindicar seus bitcoins. Bitcoin não discrimina, mas expõe vieses. Neutralidade algorítmica. A rede não julga quem você é, mas revela... já passei aqui já. O preço merecido é uma jornada de autoconhecimento. Espelho financeiro. Bitcoin força as pessoas a confrontarem seus vieses, medos de tecnologia, apaga tradicionalismo ou falta de educação monetária. Quem se recusou a aprender paga a taxa da ignorância. Exemplo, guardar em exchanges seguras, responsabilidade sem atalhos, não há CEOs ou governos para culpar. Se você compra no topo da bolha ou vende na baixa, o preço é o preço que você paga, ou deixa de pagar. É um reflexo direto de suas escolhas. Sexto, o futuro desconhecido como juiz. Apostas no tempo longo. Ninguém sabe o preço justo do Bitcoin, mas quem o acumula como reserva de valor, em vez de especulação, está disposto a aceitar incertezas. Seus méritos será determinado por quanto valoriza autonomia sobre garantias ilusórias. Exemplo, um venezuelano que troca bolívares por Bitcoin em 2016 merece o preço que pagou, não por sorte, mas por reconhecer a hiperinflação, antes que ele destruísse sua poupança. Conclusão, o Bitcoin é um professor rigoroso, recompensa estudo, disciplina e visão de longo prazo, enquanto pune impulsivos e comodismo. O preço que você merece é uma sentença divina, mas o resultado líquido de como você responde a 3 perguntas. Quando você decidiu levar o Bitcoin a sério? Por que você acredita ou não em sua proposta? Como você gerencia riscos e oportunidades? Nesse sentido, o preço é menos sobre dinheiro e mais sobre autorresponsabilidade.
Bitcoin não faz distinção entre rico e pobre, mas entre quem age com consistência e quem é refém do próprio desconhecimento. Regra 9. Só compre Bitcoin com dinheiro que você não pode perder. A recomendação só compre Bitcoin com dinheiro que você não pode perder é um princípio de gestão de risco que reflete a natureza volátil e imprevisível do Bitcoin, aliada ao seu potencial transformador. Essa abordagem não é sobre medo, mas sobre sabedoria estratégica. Eis a lógica por trás dessa afirmação. Primeiro, volatilidade como teste de convicção. Bitcoin pode perder 50% do valor em semanas ou ganhar 300% em meses. Quem investe em dinheiro essencial, aluguel, emergências, corre o risco de ser forçado a vender no pior momento, transformando volatilidade em prejuízo real. Dinheiro não essencial permite esperar ciclos ao longo do prazo, onde a tendência histórica é de valorização. Exemplo, quem comprou em 2017, no pico de 20k, e vendeu em 2018, na queda para 3k, perdeu 85% do seu valor. Quem segurou até 2021 a 69k, viu ganhos mesmo após quedas brutais. Segundo, Bitcoin é um experimento em revolução. Apesar de sua resiliência, Bitcoin ainda é uma inovação jovem. 15 anos em um mundo onde os sistemas monetários têm séculos. Riscos existenciais, ataques tecnológicos, regulatórios ou concorrência não são zero. Investir apenas o que se pode perder é reconhecer que o futuro é incerto, mesmo com tecnologias promissórias. Contraste. Dólar e imóveis são vistos como seguros por tradição, mas também carregam riscos como inflação, desvalorização. Bitcoin exige uma humildade diante da incerteza. Terceiro, liberdade emocional para decisões racionais. Dinheiro que você não precisa permitir, não depender de resultados imediatos. Isso evita decisões por pânicos, vender na baixa ou ganância com alavancagem excessiva. O psicológico é o maior inimigo do investidor. O Bitcoin testa limites como poucos ativos. Paradoxo: quanto menos você precisa do lucro, maior a chance de obtê-lo, pois age com frieza estratégica. Quarto, prevenção da estabilidade financeira. Bitcoin não deve comprometer sua capacidade de pagar dívidas, investir em educação ou cuidar da saúde. Priorize a pirâmide financeira, base sólida, uma reserva de emergência para necessidades básicas, antes de exposição a ativos de altos riscos. Falhas comuns. Novatos alocam poupanças inteiras em Bitcoin durante bull markets, ignorando o bear market, podendo durar anos, exigir paciência inacessível sem reservas. Quinto, oportunidades de aprender sem pressão. Perder dinheiro não essencial em Bitcoin é um custo intensivo sobre o mercado, tecnologia e psicologia. Quem arrisca o que não pode perder tende a abandonar o aprendizado após primeiras quedas. Já quem usa capital tolerável se permite errar, estudar e evoluir como investidor. Analogia: você não aprende a nadar com águas turbulentas, sem colete salva-vidas. O dinheiro não essencial é o seu colete no oceano cripto. Sexto, alinhamento com a filosofia hold. O termo hold segura Bitcoin apesar da volatilidade. Nasceu de um erro de digitação em um fórum. Deixa eu recomeçar aqui, acabei errando, hein? Acabei travando as palavras. Então, vamos lá, né? Sexto, alinhamento com filosofias hold. O termo hold segurar Bitcoin apesar da volatilidade nasceu de um erro de digitação em um fórum, mas se sintetiza uma estratégia. Tempo é seu aliado. Só quem não precisa do dinheiro imediatamente pode aproveitar os ciclos de 4 anos do halving, que historicamente impulsionaram o preço. Dados. Quem segurou um Bitcoin por 4 anos ou mais, em qualquer momento da história, nunca teve prejuízo em dólar. 7. Evitar armadilhas do dinheiro fácil. Narrativa de enriquecer rápido com Bitcoin atrai especuladores, que muitas vezes alavancam posições ou vendem patrimônio essencial. A regra: só o que pode perder protege contra a ilusão de atalhos. Reforça que Bitcoin é uma reserva
e valor de longo prazo. Não a roleta. Realidade. 95% dos traders de criptomoedas perdem dinheiro. Holders são estatisticamente mais bem-sucedidos. Conclusão. Esta máxima não desancora o investimento, mas otimiza sua sustentabilidade. O Bitcoin é uma ponte entre o sistema monetário falho atual e um futuro incerto. E cruzá-lo existe equilíbrio entre fé na tecnologia e pragmatismo financeiro. Ao alocar apenas recursos toleráveis, você preserva sua saúde mental e financeira, garante tempo para entender verdadeiramente Bitcoin, permite que a rede prove seu valor sem pressionar seu estilo de vida. No fim, é uma estratégia para sobreviver até prosperar. Como dizem os veteranos, Bitcoin é um jogo de paciência, não um jogo de sorte. Então vou terminar o vídeo por aqui, já está chegando nos seus 30 minutos. Hoje eu falei a regra 6, 7, 8 e 9 das 21 regras do Michael Saylor. Espero que todos vocês tenham gostado dos tópicos que eu abordei, muita coisa aqui foi falada. Espero que vocês sintetizem e tenham aprendido algo de novo, algo que contribua para vocês, algumas dicas, visões que eu acabei abordando aqui, tirando cada uma dessas regras. E espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode gostar. E é isso. No mais, um forte abraço e até mais.